Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Espero que você tenha tido uma ótima noite. Deus abençoe a cada um. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Amém? Eu quero, antes de nós lermos o texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, é um texto pesado, forte, mas muito necessário para os nossos dias. Se ele era importante já naquele tempo, a ponto de Paulo orientar Timóteo a, a ensinar isto na igreja, para os seus irmãos em Cristo, quanto mais nos dias de hoje. Mas antes eu quero dizer para você que você pode colocar os teus pedidos de oração nos comentários deste vídeo, nos comentários do vídeo da noite também, da oração da noite. Nós lemos e oramos por todos. Posso até dar um exemplo. Tem uma irmã querida que pede oração pela sua neta de 5 anos, eu não vou citar nomes aqui, mas nós lemos cada um deles e oramos por cada um deles, e este é um exemplo. Nós estamos orando, estamos clamando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? E também você pode colocar o teu pedido de oração. Se você quer descrição, na descrição deste vídeo você pode clicar lá e vai ter um link que vai te direcionar para uma página onde você pode colocar o teu pedido, você que quer ter descrição no seu pedido. Amém? Então coloque lá, nós vamos orar por todos, só quem tem acesso são as pessoas que oram. Amém? São pessoas idôneas, fique tranquilo, fique tranquila, em nome de Jesus. Amém? Então vamos para esse texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. É uma palavra forte, mas é um alerta muito importante para nós nos nossos dias. Talvez tão importante quanto foi lá naquele tempo quando Paulo escreveu esta epístola para Timóteo. Amém? Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, nós já aprendemos, né? Já estudamos sobre isso, o que são os últimos dias. São os últimos dias após a primeira vinda de Cristo, que precedem a segunda vinda de Cristo. Amém? Que vem um tempo de juízo. Então, os últimos dias são os últimos dias após a primeira vinda de Cristo, que precedem a segunda vinda de Cristo. Sobrevirão tempos difíceis. Esse tempo, ele não fala de uma época exatamente, de um tempo cronológico, mas ele fala de uma época. Tá? E esta época, ela é uma época difícil, e a palavra difícil aqui, no grego, ela significa selvagem. Então virão épocas selvagens, tempos selvagens, e que porque o fim ele está se aproximando, ele ganha mais força ainda. Então cada vez as coisas ficarão mais difíceis, mais selvagens, né? E ele diz então, ele então descreve os homens nesse tempo. Ele faz uma lista de como serão os homens nesse tempo. E ele coloca então assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, misericórdia, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, que não tem como exercer uma conciliação, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então essa é a lista dada dos homens desses últimos tempos, destes dias finais após a primeira vinda de Cristo. E ele fala então no versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se ou afaste-se desses também. Então a aparência sempre fala daquela forma exterior, né? E que eu creio que para o cristão isso é muito perigoso. Torna mais perigoso ainda quando o cristão ele se norteia pela aparência, pela forma, pelo exterior.
Porque ele engana muito. A palavra do Senhor mesmo diz que o Senhor não olha o exterior, mas olha o interior. Mas muitos cristãos e muitas igrejas, elas caminham numa forma exterior de cristianismo, o que torna tudo muito mais perigoso, porque engana de forma mais fácil, né? Mas porque ele diz aqui, ó, tem aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. Por isso eles não têm o poder de Deus, por isso eles não têm a autoridade de Deus, por isso nada acontece ali. Não há libertação, não há salvação, não há batismos, não há curas, porque eles negam o seu poder. Eles têm aparência de piedade, mas negam o poder. E ele continua a lista ainda. Nós vamos até o versículo 9. Deixa eu continuar na outra versão aqui. Agora eu vou ao versículo 6. Diz assim. Opa, eu pulei aqui. Versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Essas mulheres que ele fala aqui são mulheres, claro, como o texto já diz, que são sobrecarregadas de pecado. Então elas têm como é que eu posso dizer para você? Esse pecado que elas vivem nesses pecados, então elas são presas fáceis para aqueles falsos pastores, porque elas são cheias de culpa. Cheias de culpa emocional, espiritual, então elas se tornam presas fáceis para pastores, falsos mestres, falsos profetas, enganadores, porque essas mulheres elas são sobrecarregadas de pecados. Como o próprio texto diz aqui, não há muito até o que explicar. E no versículo 7 diz assim, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então ela está descrevendo homens e mulheres que seguem aqueles falsos mestres, falsos cultos, e eles pulam de um para outro. Eles querem ouvir uma profecia aqui, aí quando a profecia não é o que eles queriam, eles vão ouvir lá, até eles ouvirem aquilo que eles querem ouvir, por isso eles se tornam presas fáceis. Porque eles não querem ouvir o que Deus tem para falar. Eles querem ouvir aquilo que agrada a alma deles. Entende? Então eles ficam pulando de pastor, de igreja, de falsos mestres, um atrás do outro, porque eles nunca chegam ao conhecimento da verdade. Porque eles não querem. Como nós dizemos, né? Às vezes a verdade não é agradável, mas ela precisa ser dita. Às vezes a verdade é desagradável, mas ela precisa ser dita. Nós precisamos aceitar a verdade, reconhecer a verdade, em nome de Jesus. Amém? E ele continua assim, e do mesmo modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Esse Janes e Jambres, a tradição diz que são aqueles magos egípcios que se opuseram a Moisés, lá no Egito, quando Moisés se apresentou a Faraó para tirar o povo. E quando ele fala réprobos quanto à fé, é porque a fé deles era inútil, ela foi provada como um metal, sabe como aquele metal que é provado no fogo, e ela se mostrou sem valor. E continua ainda dizendo assim, eles, todavia, não irão avante. Então, esses homens, essas mulheres não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidentes. Porque a luz, ela traz a luz, ela traz aquilo que está escondido, aquilo que está nas trevas, aquilo que eles fazem, que praticam no oculto. Aquilo que eles estão buscando de fato, aquilo que o exterior não mostra, mas está lá dentro do coração. E ele continua e diz ainda assim, como também aconteceu com a daqueles. Amém? Insensatez será a todos evidentes, como também aconteceu com a daqueles. Ou seja, todos verão. Então esses que estão em pé, amanhã, que parecem estar em pé, amanhã eles vão cair.
porque eles só têm uma aparência exterior. Eles negam o poder de Deus. Amém? Então esse texto traz aqui os últimos dias, a lista de como serão esses homens reprovados, o como eles vão trabalhar, o como eles vão buscar enganar somente para saciar o seu próprio ventre, o seu estômago, os seus desejos. Então nós precisamos aprender a fugir desses, assim como Paulo orientou a Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Amém? Nós temos que estar atentos, vigilantes, em nome de Jesus Cristo. Amém? A árvore boa dá fruto bom, a árvore ruim dá um fruto ruim. Então nós reconhecemos pelos frutos. Nós reconhecemos quem é do Senhor e quem não é pelos seus frutos. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença nesta manhã, no primeiro horário da manhã, e nos rendemos aos teus pés. Nos humilhamos aos teus pés, pedimos perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós pedimos que o Senhor venha nos ungir nesse dia. Ungir os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir, termos entendimento, para que nós possamos, Senhor, fugir nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, de homens como esses descritos aqui neste texto, Pai. De falsos mestres, falsos pastores, lobos em pele de ovelha, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça, a tua proteção. Nós pedimos que o Senhor venha nos livrar, ó Deus, de todo mal, de toda mentira, de todo engano, de toda cilada, de toda armadilha, de toda falácia, de toda falsidade. Não nos deixe, Senhor, que a aparência exterior nos engane. Venha nos enganar e nos corromper, mas que nós possamos seguir a tua palavra, em nome de Jesus, produzir frutos dignos de cristãos, daqueles que te servem, que te buscam, de frutos de arrependimento. Deus, frutos bons, porque nós estamos como ramos ligados à videira verdadeira. E aquele que está ligado à videira verdadeira, que é Cristo, produz frutos, produz bons frutos, produz uvas doces, não produz uvas amargas, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa-nos nesta manhã, abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso dia que está começando, que nós não sejamos e não tenhamos uma aparência exterior, mas um coração sujo. Não sejamos como aqueles sepulcros caiados, que por fora são brancos, mas dentro tem todo tipo de podridão, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa-nos, que o teu Espírito Santo nos ensine, nos oriente, produz no nosso coração arrependimento verdadeiro, não remorso, mas arrependimento verdadeiro, mudança verdadeira, para que possamos seguir a tua palavra, seguir o teu caminho, ouvir a tua voz e te obedecer e te seguir, reconhecer a tua voz, Senhor Jesus, e fugir da voz dos falsos mestres, dos falsos pastores, em nome de Jesus, daqueles que, na verdade, querem apenas a lã, querem apenas a gordura, mas não querem proteger e guardar o rebanho, em nome de Jesus. Dá-nos da tua graça, Senhor, neste dia. Abençoa-nos, Senhor, abençoa as nossas casas, os nossos familiares, em nome de Jesus. Que nesse dia possamos ser sal e luz por onde andarmos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que por onde você passar, as pessoas possam reconhecer Jesus Cristo na tua vida, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.